Você sabia que a série Dragon Ball é cheia de retcons? Isso mesmo, desde o clássico até o Super e até mesmo o atual Daima. O universo de Dragon Ball passou por uma série de correções retroativas, vamos dizer assim, que é o que acontece quando um autor estabelece uma coisa como verdade em uma das partes mais iniciais da história, para logo depois desmentir aquela coisa como se a verdade anterior nunca tivesse sido dita em primeiro lugar. Se você acompanhou o Super, certamente sabe do que eu estou falando em relação aos brincos Potara. E se você é um fã mais antigo da série, talvez se lembre que a semente dos deuses não tinha a função de curar aqueles que ingeriam ela, mas apenas de manter a pessoa saciada por até 10 dias. Mas hoje eu não estou aqui para falar dos retcons que aconteceram no Super, senão o vídeo ia ter pelo menos meia hora. E também não vou falar do clássico nem do Daima. Vou falar apenas dos retcons que aconteceram em Dragon Ball Z. Mas em primeiro lugar, a gente precisa saber exatamente o que é um retcon e, mais importante, o que não é um retcon. Eu já dei alguns exemplos anteriores do que é um retcon, mas é importante que você saiba que situações como, por exemplo, o Raditz dizer para o Goku que o planeta Vegeta foi destruído por um meteoro, para depois disso ser revelado que na verdade o Freeza destruiu o planeta Vegeta, isso não é um retcon, pois é muito óbvio que o Freeza iria controlar essas informações e manter Raditz, Vegeta e Nappa vivendo em uma mentira, acreditando que não foi Freeza que destruiu o planeta deles, mas sim um fenômeno natural. Ou seja, o personagem deu uma informação, aquilo foi estabelecido como verdade, mas a questão é que o personagem que deu essa informação estava enganado, mentiram para ele, ou não tinha como saber daquilo, ou ele próprio tinha algum motivo para mentir. Outra coisa que não é retcon é, por exemplo, você poder fazer 3 pedidos para um Shenlong. Originalmente, na série, você poderia fazer apenas um pedido, fosse esse pedido aquele que você quisesse. Uma série de limitações foram aparecendo depois, e ao fim de Dragon Ball Z, você pode fazer 3 pedidos ao invocar o Shenlong. Porém, isso acontece porque Dende, assumindo o manto de Kami-sama, faz um upgrade nas esferas do dragão, permitindo que Shenlong realize mais desejos e desejos mais poderosos. Isso não é retcon, é simplesmente o desenvolvimento da história. Mas agora, chega de falar do que não é retcon. Vamos pro número 1. Androides 19 e 20. Essa aqui ficou só no mangá, mas quando o Trunks do futuro chega na Terra e avisa sobre o perigo dos androides, ele diz que os androides 19 e 20 vão causar muito estrago na Terra. Se você acompanha os jogos, vai saber que os androides 19 e 20 foram reescritos para ser o Dr. Maquigero e aquele androide branquinho que acompanha ele. Mas a intenção foi sempre que os androides que causassem o terror que o Trunks do futuro viu fossem o 17 e a 18. Felizmente, quando o mangá foi adaptado para a série de televisão, os escritores e o próprio Akira Toriyama reconheceram esse deslize e adaptaram de um jeito que, na versão animada, você não percebe esse equívoco. Toma, sua filha da puta! Mas daqui pra frente, eu vou falar de coisas que realmente entraram no anime. Começamos então com a fraqueza de Broly. Se você viu os filmes do Broly, principalmente o primeiro filme, você sabe exatamente por que tantos fãs preferem o personagem na sua versão mais antiga. Broly era simplesmente um monstro, uma besta imparável que derrotava os Saiyajins com extrema facilidade e em alguns momentos até mesmo sadismo. Ao fim do filme, quando parece que Broly não vai ser derrotado, todos os guerreiros Z emanam um pouco da sua energia para fortalecer Goku, que pega todo aquele Ki e ele não faz nenhum Kamehameha, nenhuma Genkidama, nenhum soco do dragão, nem nenhuma técnica especial. Ele avança contra Broly, desvia-se de um de seus golpes e desfere um poderoso soco na barriga de Broly, assim derrotando o vilão. A questão é que Broly tinha sido vítima de vários golpes até então, e ele se mostrou simplesmente um animal, um monstro, incapaz de ser ferido. Alguns momentos do filme mostram que, em um passado um pouco distante, Broly teria sofrido um ferimento na sua barriga, e talvez esse seja o motivo pelo qual Goku conseguiu derrotá-lo, pois acertou exatamente onde aquele ferimento antigo estava. Mas também foi mostrado já que os Saiyajins têm uma capacidade de cura e regeneração muito maior do que a do ser humano normal. E o ferimento do Broly foi há o quê? Uns 20 anos atrás? Sim, Akira Toriyama e também os diretores do filme reconheceram que, tal como Kishimoto fez com Madara, Broly era simplesmente forte demais. E eles precisaram improvisar um jeito dele ser derrotado. Felizmente, no segundo filme do Broly, o vilão gigantesco é derrotado de uma maneira um pouco mais plausível. E no terceiro filme, eles destroem completamente o legado do vilão que é tão querido pela comunidade. No número 3, nós temos os poderes de regeneração do Cell, o grande vilão da saga dos androides. Cell se regenera diversas vezes, de ferimentos absurdos, e ele atribui essa capacidade de regeneração às células que ele possui de Piccolo, que é também um guerreiro famoso pelos seus poderes de regeneração muito elevados.
A questão é que Piccolo sabe que os seus poderes de regeneração, apesar de fortes, são um tanto limitados, e isso é deixado implícito na série em vários momentos, sendo inclusive dito explicitamente pelo Piccolo, depois do corpo dele ter sido destruído por acidente por Trunks e Goten, quando ele foi transformado em pedra pelo Daburá. Piccolo diz claramente que é capaz de regenerar qualquer parte do seu corpo, desde que a sua cabeça não seja destruída. Entretanto, nosso querido Cell regenera toda a parte de cima do seu corpo, incluindo cabeça, tronco e braços, depois de tomar um Super Kamehameha a queima-roupa do Goku Super Saiyajin, mostrando que de alguma maneira os poderes de regeneração dele seriam ainda mais poderosos do que o Piccolo, e detalhe, do Piccolo da saga Z. Sinceramente, esse nem é tanto um retcon como é um furo de roteiro. Número 4. Vegeta é o guerreiro mais forte do universo. Durante a saga Saiyajin, a raça dos Saiyajins é vendida como uma raça extremamente poderosa, talvez a mais poderosa do universo, e de todos os poderosos Saiyajins que existem no universo, Vegeta é o mais poderoso. Ele coloca a si mesmo o tempo todo como um guerreiro de elite, o qual, dentre a raça mais poderosa, ele é o mais poderoso. Vegeta chega a dizer, em pensamento para si mesmo, ou seja, ele não tinha nenhum motivo para mentir, que ele era o indivíduo mais poderoso do universo. Entretanto, logo depois disso, na saga Freeza, a gente sabe que Zarbon e Dodoria são mais fortes que Vegeta. O próprio Vegeta admite isso. E que o próprio Freeza não poderia ser superado por nenhum Saiyajin individualmente, independente do quão poderoso fosse esse Saiyajin. O que emenda com o nosso último retcon antes do bônus, que é o retcon número 5. Freeza e todo o seu império. O fato de Vegeta acreditar que era o guerreiro mais forte do universo já é um forte indicativo de que quando o Toriyama fez a luta de Goku e Vegeta, ele não pensava na existência de Freeza. Outra coisa que deixa isso bastante evidente é que Freeza aprende da existência das esferas do dragão por ouvir algumas conversas que deveriam ser sigilosas através dos Scouters dos Saiyajins, aqueles rastreadores oculares que eles usam. Mas se você lembrar bem, Vegeta e Nappa ficaram sabendo das esferas do dragão exatamente pelo mesmo meio, o que é estranho. Como Raditz ouviu e falou das esferas do dragão, e por isso Vegeta e Nappa tiveram acesso a essa informação, mas o Freeza ficou boiando e só soube disso quando o Vegeta falou delas diretamente. Junte isso ao fato de que Vegeta, Nappa e Raditz concordam que os Saiyajins são uma raça guerreira que escraviza e vende planetas por todo o universo. Mas, na verdade, eles são apenas peões do Freeza, uma raça minoritária, que são mandados para uns e outros planetas para conquistá-los e vendê-los pelo Freeza. São uma série de incoerências que deixam claro que Akira Toriyama não tinha pensado na saga Freeza ainda quando estava no final da saga Saiyajin. O que é bem coerente com o estilo dele. Toriyama escrevia sem ter exatamente um planejamento fixo para o futuro. Ele ia tomando as suas decisões de acordo com a reação dos fãs da obra e de acordo com o que ele estava achando mais legal no momento. Nessa situação do Freeza, por exemplo, o fato de Vegeta ir até as esferas do dragão na Terra é visto como um ato de rebeldia, que inclusive prejudica a relação de Vegeta com os outros membros do exército de Freeza. Enquanto algumas outras coisas foram simplesmente mudadas. Vegeta originalmente queria as esferas do dragão para desejar a imortalidade, de forma que ele poderia viver uma vida eterna banhada em violência. Mas durante a saga Freeza, isso também é mudado para... Não, Vegeta quer as esferas do dragão para que ele possa ser imortal e, sendo imortal, para que ele possa derrotar Freeza. E agora, para o nosso bônus, tudo que tem a ver com Majin Buu. Majin Buu foi o primeiro a quebrar a regra de fusão dos primos Potara. O anime também diz, na mesma saga, que Majin Buu está vivo desde o primórdio dos tempos. Porém, ao mesmo tempo, ele foi criado por Bibidi, o pai de Babidi, que vem a ressuscitá-lo. A verdade é que as cenas de retcon e de Majin Buu fazendo coisas que ele não deveria fazer são tão amplas que dariam um vídeo por si só. E isso se torna quase que, de certa forma, uma característica do personagem. Ele é uma encarnação de caos e magia, e por isso, pouquíssimas regras se aplicam a ele, dando para Majin Buu a liberdade de estourar o roteiro quando for conveniente, o que já é bem notório no Z e se torna algo ainda mais marcante no Super. Mas agora me diga você, tem algum desses retcons que você não concorda? Eu posso ceder que o retcon do Cell não é exatamente um retcon, mas um furo de roteiro. Você acha que eu deixei passar alguma coisa? Como o fato de que Goku não era para ser originalmente um alienígena e Piccolo também não era? Deixe nos comentários, estou ansioso para ler eles novamente. É bom estar de volta e seja bem-vindo ao Café com Spoiler.